campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal da Casa Espírita Francisco Xavier. Costumeiramente, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas de Allan Kardec, e hoje nos caiu sobre o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Mais especificamente, a fé e a caridade. Leremos esse trecho, faremos alguns comentários e depois faremos as preces e irradiações. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também o meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Fé e caridade. Muitas vezes a gente fica tomado por aquele conceito da caridade do dar, do entregar algo a alguém do ponto de vista material. Mas não nos damos conta que uma palavra amiga, um olhar atento, pode ser um gesto fantástico de caridade para com o nosso próximo. E quando falamos da fé, me vem à mente o medo, porque são muito próximos. São duais, inclusive, porque se formos pensar tanto na fé quanto no medo, a gente acredita em algo que não vê. Diante disso, passa a ser uma escolha. O medo, a fé,
E a gente acaba sempre imaginando a caridade do ponto de vista externo. Mas há um ponto bem interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é a caridade para conosco, uma abordagem mais intimista, na condição de filhos, de pais, de irmãos, de profissionais, de ser humano, de um cidadão. Como a nossa consciência, e ela invariavelmente nos lembra de situações que nós agimos tão corretamente, quanto isso pesa, torna o nosso andar carregado, o nosso coração pesado, nos limita. Situações que consideramos extremamente críticas para o nosso desenvolvimento, aquela palavra mal colocada, aquela ação que não deu certo, a forma que tu educou, que fosse educado, enfim, todas as abordagens da tua vida, para o bem ou para o mal, a gente esquece que podemos ser caridosos. E quando este tema veio à tona para a minha abordagem, é impossível não ter passagens da minha vida. Como qualquer um que lê as obras básicas, vem aquele filme, aquelas lembranças. E se tivermos a oportunidade de interpretarmos isso como um aprendizado, a oportunidade de fazer diferente e podermos observar que as decisões, as palavras, a educação, tudo que fizemos foi a partir do conhecimento que tínhamos, da experiência que tínhamos, isso nos torna mais leves. Assim como por diversas vezes a gente acaba trazendo más lembranças da nossa infância, da forma com que fomos educados. Pesamos a mão em relação aos nossos pais, aos nossos avós, e esquecemos que eles nos deram o que era possível, o que eles tinham. E nós, de uma forma extremamente egoísta, como o texto coloca, nós acabamos trazendo o julgamento. E esquecemos das belas lições que Jesus Cristo, com todo o seu amor, com toda a sua abnegação, nos deixou. Quem somos nós para julgar? E aqui está um que, como ser humano, julgou muito e ainda julga, porque é um hábito arraigado na nossa educação, na nossa cultura, no nosso coração, vindo de N existências, como espíritos milenares que somos, vindo de tantas encarnações, de tantas passagens, nas mais diversas experiências com abastança, experiências com dificuldades, experiências com alta capacidade cognitiva, baixa capacidade cognitiva, com
pouca paciência, com muita paciência, com muita caridade, com pouca caridade, acabamos desperdiçando oportunidades de exercitar o amor, base deste capítulo. E dentro daquela máxima que ainda não somos anjos, e naturalmente a mão dos erros, dos percalços carregam a nossa consciência, fica o convite a sermos mais caridosos conosco, na mesma lógica de nos amarmos mais, para sermos capazes de amar o próximo. Essa retribuição, essa troca. Na matemática do amor, quanto mais amor se dá, mais amor tu carrega. Só que é um paradoxo para nós, porque invariavelmente somos tomados por aquela máxima de faremos, daremos, no campo do pensamento, do desejo. Mas quando chega a hora fatídica de dar a palavra amiga, de dar o abraço, a gente acaba se recolhendo. Falo por mim e falo pelo que conhecemos, pelo que a literatura nos coloca, pelo o que a escola do comportamento humano ao longo dos séculos de estudo e de análise e vivências nos trouxeram através de pensadores, filósofos, os mais diversos guias. O quanto é difícil, desafiador, sairmos da teoria e irmos para a prática. Ficarmos no pensamento de vamos dar o nosso melhor. Só que fica aquele germe colocado para que na primeira oportunidade sejamos testados a não fazer. E aí entra o composto da fé. O medo ou a fé são teclas que podemos escolher e teclar a fé. Representa, assim como o medo de trilhar um campo desconhecido, representa muito mais do que isso no tempo que escolhermos a fé. Representa um dos maiores ensinamentos de Jesus Cristo, onde todos os seus milagres tiveram um componente de ação daquele que recebeu. Seja direta ou indiretamente, seja através do ente querido, mas a crença na possibilidade de algo acontecer estava presente nos milagres. E como milagres, a gente acaba percebendo que acreditar, assim como não vemos o ar que respiramos, a fé nos dá a oportunidade de transmutar a nossa energia vital, de buscar, de captar esse fluido cósmico universal que nos rodeia, nos conectar ao divino e naturalmente acreditarmos no nosso potencial. Temos a habilidade, temos todas as possibilidades de evoluirmos
Claro, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas é inegável que todos temos essa oportunidade. E, juntando mais uma vez a caridade ativa, de fazer o que é possível para quem está ao nosso redor, de fazer o que é possível para o que está no nosso consciente, no que orienta os nossos pensamentos, acabamos tendo alguns entendimentos de que é possível evoluirmos, dadas as potencialidades que temos como espíritos imortais. E naturalmente, ao desapegarmos um pouco da matéria, quem nunca? Todos nós somos ou fomos traídos por desejos impactantes à matéria, ao apego. E o quanto isso, naturalmente, dificulta na hora de dar, de nos doar, de contribuir. Mas se compreendermos que é através desse fantástico mecanismo de quanto mais dar-se de si, quanto mais amor, quanto mais carinho e acolhimento, mais é possível irradiar bons momentos e boas possibilidades para quem está ao nosso redor. É fácil? Claro que não. Essas palavras, naturalmente, são palavras que precisam ser postas em prática por mim, por vocês, por todos nós. E fica o desafio para que possamos exercitar mais a caridade e, entre o medo e a fé, optar pela fé de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, e naturalmente que possamos transitar dentro do tempo de Deus nesse mundo que estamos indo para um mundo de regeneração. Agradecemos essa oportunidade e agora começaremos as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares,
afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja a tua vontade, despeça-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site